Então, neste momento, vamos serenar os nossos corações e clarear a nossa mente, para que nós possamos chegar até Deus, nosso Pai misericordioso, e o nosso mestre maior, o nosso irmão maior, que aqui neste momento, Pai, estamos reunidos em seu santo bendito nome. Mas sim, Jesus, cada um nos seus lares, mas eu tenho certeza que de coração estamos reunidos, Jesus, e unidos com muito amor, com muita força de vontade, de aprender um pouquinho mais do significado da doutrina espírita. E assim, Jesus, nós agradecemos esta oportunidade de ouvir uma palestra de hoje. Que essa palestra, Jesus, venha de encontro com tudo aquilo que nós necessitamos. E que nós possamos, Jesus, colocar em prática no dia a dia. E assim, Jesus, eu agradeço essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Que nós possamos estar pronto para ouvir a palestra. E que a palestra da nossa organizadora de hoje, que as suas palavras possam penetrar nos nossos corações, que nós possamos ter mais amor ainda, Jesus, de ouvir as palestras, esse ensinamento maravilhoso. E assim, Jesus, nós agradecemos. Para iniciar a palestra de hoje, oremos, Jesus, aquela prece que o Senhor sempre nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós podemos perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixe entregue em tentação, mas livre-nos de todos os mal, e que assim seja. E que seja bem-vinda a palestrante de hoje. Que Deus abençoe e proteja. Diante do que nós estamos passando, e que a gente vê tanta dor, tantas pessoas sofrendo, tantas dúvidas nos corações, então nada melhor que a gente buscar Jesus quando esteve aqui entre nós. Buscar alguns ensinamentos dele, para que nós notemos que para que nós notemos que não apenas nós passamos por isso. Tanto que os apóstolos, e Jesus e os apóstolos, tiveram que sofrer, suplantar para poder chegar e deixar esse evangelho para nós. E passar todos os ensinamentos que nós recebemos. Então, na noite de hoje, nós vamos estudar um pouquinho essa parte. A tarde caía, pintando o horizonte de violeta. Os montes cobertos de uma vegetação verde pálido traduzia a aridez daquele solo tão difícil de ser trabalhado, quase reflexo do solo dos corações, dos que receberiam a semente de luz e de vida em prol de uma época nova e mais feliz. Para os discípulos,
Aqueles dias haviam sido repletos de júbilo. Jamais imaginavam que ocorreriam fenômenos com os acontecidos e pressentiam que nunca voltariam a acontecer. Aqueles homens humildes nunca haviam saído de suas localidades e pareciam embriagados de felicidade ante a circunstância dos acontecimentos. As aragens de bênçãos de que se faziam portadores os levavam a percorrer passagens, paisagens em todas as direções. Jesus viera ter com eles e mudara seus destinos. A sua voz penetrara suas almas e modificara completamente as estruturas que se firmavam. Deixaram tudo para seguir seu mestre, seu Senhor, um tanto curiosos, mas deslumbrados. O Rabi da Galileia era indecifrável para eles. Era, todavia, fascinante. Sábio sem prepotência, nobre sem nenhuma excentricidade. Suas palavras os impregnavam de uma singular simplicidade que eram capazes de modificar os conceitos antigos e reformulavam os hábitos ante a fulgência das luzes do reino de Deus que se fazia embaixador e ao mesmo tempo rei. Seguiam-no docemente, sem se darem conta das futuras tarefas que lhes estavam reservadas. Não tinha ideia da proporção dos compromissos que os convidariam à gigantesca tarefa que estavam assumindo. Tudo era alegria para eles, mas também haviam incertezas. Nada importava. Seguiam Jesus, seguiam as suas pegadas. Sabiam que eram amados pelo Mestre e também o amavam, já que Jesus foi o primeiro a amá-los, por afirmar que conhecia cada um deles desde antes. Eles não entendiam esse desde antes, pois não o conheciam anteriormente, mas isso não importava. O importante era nutrir dos seus ensinamentos, que os alimentariam para todo sempre. Jesus, ao lado dos 12, fitando-os com doçura, passou a dar instruções, despertando-os para responsabilidades graves do futuro. O que teria que ser dito deveria ser enunciado em compasso de ternura. Não os atemorizar, mas também não podia os iludir. Sabia muito bem Jesus. Apenas lhes revelaria o que deveriam ou não fazer. E Jesus lhes falou sobre a finalidade de sua vinda, trazendo os ensinamentos dos céus, das responsabilidades que lhes caberiam desenvolver, dos compromissos a assumir e concretizar. As palavras abriam a visão dos discípulos para o labor que deveria modificar as estruturas da terra e das criaturas. Seriam os portadores da revolução do amor, onde os marcados pela dor, os caídos no arrependimento, fruiriam o amparo da esperança e a oportunidade de ascensão, mediante os recursos da abnegação e até mesmo os recursos do sacrifício. Os olhos de Jesus pareciam divisar ao longe um campo pronto para a sementeira. Então sua voz ecoou no espaço. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Pregai que está próximo o reino de Deus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provei de ouro nem prata, nem cobre em suas bolsas, nem de 2 túnicas, nem de calçados e de bordão. Diga-lhe ao trabalhador de seu trabalho. Silêncio. É a forte canção entoando deveres. Os discípulos se entreolharam em silêncio. A visão do futuro brilha nos olhos de cada um. E Jesus disse: eu vos envio como ovelha do meio dos lobos. Há uma pausa. A noite confunde a tarde em despedida. O rabi abre os braços e a sua voz branda é uma advertência de dor. Sereis odiados por causa de meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Não me compreenderão os homens. Isto porque, para estar comigo, se faz imperioso aborrecer o mundo. Suas questões, suas paixões. Imprescindível é resolver em definitivo qual rumo a tomar. Eu sou o caminho difícil, eu sou a porta estreita. Jesus calou-se. Já não havia mais dúvida. O ministério de Jesus era áspero. Era necessário aplainar as veredas, reverdecer os campos e dourar a terra com o trigo bom, em fartura de misericórdia. Somente os que se encorajassem ao esforço sublime conseguiria atingir seus relevantes deveres. E Jesus continua. Não temais os que matam o corpo, pois não pode matar a alma. Os olhos se nublam de emoção. Aqueles homens simples se destinavam a reformar a terra, a restaurar o mundo. Pisariam em serpentes e prosseguiriam. Fermento de luz, converteriam a sombra das dores humanas em luzes de esperança, deixando rastros de prata a indicar os sublimes rumos. Há uma doce quietude na natureza. E junto àqueles homens simples, Jesus fez a sua melhor sementeira. Foi dali que saiu a maior parte dos trabalhadores da última hora. Dali saiu as primeiras anotações que deram origem ao Evangelho. Jesus, a orientar seus discípulos onde começar sua semeadura, que procurassem primeiro os que estivessem mais preparados para compreender seus ensinamentos. Orientava que os imaturos não os compreenderiam e até mesmo poderiam distorcê-los, prejudicando sua obra. Em suas orientações, Jesus fez referência a uma série de atos que a humanidade ainda não estava preparada. E nós vemos que passaram-se mais de 2000 anos. E a humanidade ainda continua sem estar preparada. Isso nos leva a questionar, a voltar para dentro de nós mesmos e nos questionar. Não vamos procurar nos outros as justificativas. Procuremos em nós mesmos. Será que hoje nós já somos capazes de curar as nossas feridas internas?
E será que nós somos capazes de curar as feridas do nosso próximo? Será que hoje nós somos capazes de ter em mente e como objetivo maior das nossas vidas, auxiliar, auxiliar sempre? Será que hoje nós somos capazes de compreender sempre, mesmo se for necessário, que tenhamos que esquecer a nós mesmos? Será que hoje nós somos capazes de amar como Jesus nos pediu tantas e tantas vezes? Será que hoje nós somos capazes de perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ofensa, como Jesus se referiu? Jesus sabia dos sofrimentos vindouros para os seus discípulos. Por isso, ele recomendou prudência e preveniu que não temessem os que matam o corpo, mas temessem os que corrompem a alma. Hoje nós não temos esse tipo de perseguição, porque nós sabemos o quanto sofreram esses discípulos de Jesus. Quantas dores no corpo. Hoje nós não temos que enfrentar esse tipo de perseguição, mas as nossas perseguições são outras. Elas existem encobertas, camufladas, exigindo de cada um de nós prudência e vigilância. Temos o cerco das sombras das trevas. E essa sombra das trevas fazem em torno dos trabalhadores da seara de Jesus para prejudicar a sementeira. Os que propõem a viver o Evangelho deverão fazer as reformas tão necessárias do seu interior. Reformar seu modo de pensar, fazer uma higiene mental, buscar uma melhor razão para viver, desligando-se das coisas fúteis do mundo, da matéria, acrescentando a esperança em seus dias e deixando que brotem as sementes da virtude que trazem dentro do seu ser, exalando a todos o sentimento de amor, retribuindo um pouquinho do muito que Jesus nos ama e que Jesus nos dá. Infelizmente, o Evangelho continua a morar sem expressão alguma dentro dos corações da pessoa, sem ser compreendido, muito menos vivenciado. Quantos leem o Evangelho, acham lindo, mas não os compreende, que buscam apenas a letra e não o espírito que vivifica. Leiam o Evangelho, mas não procuram vivenciar os seus ensinamentos. É momento de pensar o que faz a humanidade com o grande tesouro que Jesus nos legou. O mundo inteiro conhece Jesus. O mundo inteiro fala em Jesus. Jesus é a fonte da nossa vida. É Ele que nos dá esperança. É Ele que nos nutre. Seus ensinamentos nos nutrem. Nos alimenta, mas nos alimenta para sempre. É aquela água que sacia a nossa sede para todo sempre. Quanto a nós que temos a felicidade de ter o acesso aos estudos esclarecidos da doutrina espírita, porque a boa nova de Jesus e a doutrina espírita
compõem um todo perfeitamente integrado e com o mesmo poder de crescimento em nosso espírito que a porção do fermento colocada na massa que Jesus se referiu. Vejamos, companheiros, companheiras de jornada espírita, nós temos em nossas mãos tudo o que é necessário. Nós temos o Evangelho, os ensinamentos do nosso Mestre amado. Nós temos os esclarecimentos da doutrina espírita, nos mostrando a realidade da vida além do túmulo. Nós temos esses ensinamentos da doutrina espírita que nos mostra que somos espíritos imortais, que reencarnemos tantas e tantas vezes quanto for necessário. Nós temos tantos esclarecimentos da doutrina espírita. Nós temos a felicidade de ter isso nas mãos. Mas nós temos que lembrar: a quem muito foi dado, muito será pedido. As lições que nós temos de Jesus são como a semente de mostarda, aparentemente pequena, mas que traz em si o potencial de uma grande árvore, que ainda hoje não conseguimos ver em sua grandeza total. Nós temos todos os ensinamentos, a posse desses ensinamentos, que é como uma semente lançada. Mas, infelizmente, em virtude da nossa rebeldia espiritual, na nossa teimosia em nos apegar aos valores efêmeros do mundo da matéria, nós ainda não conseguimos ver esta árvore, essa semente que nós trazemos em potencial, se transformar em uma árvore frondosa, trazendo consigo toda a sua grandeza. Os ensinamentos contidos no Evangelho são universais, ao mesmo tempo que se dirige a cada um individualmente, no sentido de ir revelando faces da verdade, cada vez mais avançada, à medida que nossa capacidade de percepção vai se desenvolvendo. Então, o Evangelho de Jesus não é só para o nosso planeta Terra. Ele é universal. E, ao mesmo tempo que ele é universal, ele se dirige a cada um de nós individualmente. Nós vemos, fala tão profundamente ao nosso coração, a cada um individual. E vai revelando outras e outras faces. Vai nos esclarecendo e nos mostrando os sentidos mais amplos, a partir do momento em que nós vamos avançando na nossa capacidade de percepção espiritual. Quanto mais nós formos evoluindo espiritualmente, melhor compreensão nós vamos tendo desse tesouro que nós temos em nossas mãos. Por essa razão, o Evangelho é perfeitamente adaptado ao momento em que vivemos. Porque nós estamos, de acordo com a nossa evolução de hoje, ele é adaptado e vai ser adaptado quando nós estivermos mais evoluídos e mais evoluídos. Ele revela aquilo que nós temos capacidade para compreender na medida exata. Porque não adianta nós darmos uma luz mais forte para aquele que não enxerga mais. Então, os ensinamentos vão sendo revelados na capacidade que nós temos de compreender esses ensinamentos, na medida exata que nós temos, porque não adianta nós queremos buscar algo que nós não estamos à altura. Cabe a cada um que busque compreender os ensinamentos e se esforce por vivê-los, continuando a obra cujos sólidos alicerces foram colocados por Jesus, firmado pelos seus discípulos
e agora deve ser edificada prioritariamente em nós mesmos, para que ultrapasse as nossas fronteiras individuais e alcance nosso próximo. Então nós vemos, embora vai sendo revelado na medida que nós temos a capacidade, nós temos que buscar conhecimentos, nos esclarecer cada vez mais, porque quanto mais nós esclarecemos nesse campo espiritual, procurando nos compreender, procurando compreender a vida, procurando compreender, buscar o que é que a natureza nos diz, porque há muita sabedoria na natureza. Nós vamos tendo condição de nos desenvolver espiritualmente cada vez mais, porque não adianta nós ficarmos parados. Nós temos que ir em busca de conhecimentos para que nós possamos tirar do Evangelho cada vez mais e mais ensinamentos. Porque nós temos que procurar ver que esse ensinamento de Jesus veio e nos trouxe esse alicerce divino, sublime. Os seus apóstolos saíram pelo mundo todo, até no mundo pagão foram pregar a cruz do Evangelho de Jesus. Em todos os lugares. E foram edificando cada vez mais. E hoje nós temos que fazer com que esse ensinamento se torne realidade nas nossas vidas, vivenciando, para que através do nosso exemplo, ele ultrapasse a fronteira, as fronteiras do nosso erro, e alcance também o nosso próximo, através do exemplo, através de uma postura digna, de dizermos que nós somos filhos daquele Pai Todo-Poderoso, irmãos daquele mestre sublime, daquele guia, daquele modelo. Jesus é nosso divino sol, e o Evangelho é uma estrela. Percebemos suas luzes segundo a distância que nós estamos dele. Quanto mais longe nós estamos, mais fraca é a luz que nós conseguimos perceber. À medida que nós nos aproximamos, o brilho dele se revela cada vez mais intensa. Mas a sua percepção total está reservada para nós quando nós conseguirmos atingir o topo da grande escala de Jacó, que para nós, hoje, permanece envolta em nuvens. Jesus foi e sempre será o nosso guia seguro, a nos estimular e vitalizar sem cansar. Ele nos falou, eu sou o caminho, mas ele nos disse também, eu sou a porta estreita. Ele é o caminho difícil e a porta estreita, mas infelizmente busca-se o caminho fácil, porta larga, e espera que a vida seja só de alegria, de felicidade. Jesus viveu entre nós, dando exemplo de sua grandeza. Dialogou, conviveu com os que se deixaram vencer pela iniquidade, mas nunca os censurou, nunca os constrangeu, nem os magoou, fazendo-os compreender e desejar a vinda de dias de sol e de paz, e lutar para conseguir. Vejam bem, Jesus nunca censurou aqueles que viviam no mau caminho. Ele levou-os a compreender e desejar uma vida diferente. Não apenas a desejar, mas a lutar para conseguir essa vida de paz e de sol. Sabia que entre os escolhidos
Havia o barro da fragilidade humana, mas não os amou menos. Ele conhece, ele está vendo a fragilidade humana nossa hoje, depois de tanto tempo, depois de tantas reencarnações. Ele vê a nossa fragilidade, ele sente a nossa fragilidade, mas ele não nos ama menos. Ele continua a nos amar da mesma forma. Cercado de malícias, amou incessantemente por ser o amor a fonte da vida. Diante dos grandes, ele não se apequenou. E ao lado dos pequenos, os levantou na categoria de amigos. Traído, ele perdoou. Abandonado, ele ligou-se ao Pai. Sua mensagem igualou todos os homens, inaugurando dias de esperança para todos nós. Jesus prossegue, sendo a eterna primavera que todos nós estamos desejando. Esperar a paz é a ambição que devemos, no momento, acalentar. Então, nesse momento de sofrimento, de dor, onde nós vemos tantos irmãos com o coração constrangido, aquele coração doído, dolorido. Esperar a paz é a ambição que nós devemos ter neste momento. Mas não vamos esperar que a solução parta do coração e das atitudes dos poderosos da terra. Não vamos esperar que essa paz venha da solução, esperar que chegue do coração das outras pessoas. Não. Vamos lembrar que Jesus sempre nos disse que o reino de luz, de amor, de sabedoria, de paz, tão esperado por nós, encontra-se dentro de cada um de nós, esperando para brilhar com toda a sua plenitude. Então não vamos esperar que os outros façam o bem. Não vamos esperar que parta dos outros atitudes de esperança. Não vamos esperar dos outros aquilo que é dever nosso. Vamos deixar que nasça nos nossos corações esse sentimento maravilhoso que é o sol da vida, que é o amor. E deixar que esse amor irradie, emane para todos os cantos do mundo, a fim de poder ajudar pelo menos uma migalhinha nesse momento tão sofrido, nesse momento de tanta dor. Jesus, ele mora em nossos corações. O nosso Pai eterno nos envolve a todo momento com esse amor indefinível, esse amor enorme, com essa misericórdia sublime. E Jesus nunca nos abandonou. Ele deixou esse mundo terreno e partiu para a pátria espiritual e como ser espiritual ficou governando o nosso planeta. Com tanto amor, não nos abandonou e nos disse que nunca nos deixaria órfãos. E ele não nos deixou órfãos. Lembremos desses ensinamentos. Ele quer que brilhe a nossa luz. Mas para que essa luz brilhe, é necessário que nós cresçamos em busca de melhoria de vida. E sem conhecimentos é difícil nós crescermos. Nós continuaremos na mesmice de sempre. E não alcançaremos aquela luz sublime, capaz de nos envolver
e nos dar aquela paz que tanto buscamos. Que a paz do nosso Senhor Jesus habite realmente os corações e que seu Evangelho seja uma cartilha de vida em nossos corações. Em todos os momentos, a bênção e a paz recaia sobre todos deste planeta, sobre todos os habitantes desse país, dessa bendita terra do Cruzeiro. E assim seja. Senhor Jesus, nós vos agradecemos imensamente pelas palavras que terminamos de ouvir. Agradecemos, Jesus, pelo seu evangelho de luz entre nós, onde nós buscamos a confiança e a serenidade para enfrentar os dias difíceis que transcorrem na terra. Agradecemos, Jesus, por estar conosco em todos os instantes, fazendo parte de nossas vidas, trazendo, Senhor, aquele amparo, aquela misericórdia divina para todos nós, endividados do planeta Terra. E assim, Jesus, com o coração saltando de felicidade por participarmos desta pequena reunião, por acreditarmos em vós, nós vamos neste momento rogar por todos aqueles que sofrem. Nosso planeta, Jesus, passa por momentos difíceis que o Senhor bem conhece. E nós, com a nossa humílima oração, rogamos por todos aqueles que necessitam do seu amparo, da sua proteção e da sua ajuda. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.